Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos continuar com as nossas reflexões no canal do YouTube Vera Reflexões, Espaço Reflexões. Já temos mais de 300 mensagens e no domingo anterior nós concluímos o tema A Doutrina de Cristo. Tem mais de 10 vídeos para você ouvir, sequenciados, mostrando a caminhada de Jesus. E se você é cristão, é importantíssimo que você conheça essa caminhada, porque a Bíblia diz que nós devemos seguir os passos de Jesus. Hoje vamos para um tema isolado. E o nome dessa mensagem de hoje na verdade, é uma pergunta. Você conhece a Bíblia verdadeiramente? Você pode estar achando até um absurdo ele fazer essa pergunta e você se diz, não, eu sou cristão, é claro que eu conheço a Bíblia. Mas quando nós falamos verdadeiramente, é porque o significado das mensagens que estão na Bíblia, dos versículos que estão na Bíblia, é de uma profundidade tão grande que nós podemos conhecer no nível superficial, até nos aprofundarmos um pouco mais, mas cada vez que nós buscamos novamente sobre determinado tema, nós mergulhamos mais nessa sabedoria de Deus. Então, hoje nós vamos explorar a Bíblia como um livro didático. Vamos também explorar como um livro da sabedoria. Sabedoria, sabemos que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o tema principal da Bíblia. Vamos explorar também como um livro de instruções, um livro de exortações. Ou seja, é um instrumento que nós temos na nossa mão para conhecer mais ao nosso Deus. Muitas vezes nós temos assim um desejo e até nos expressamos. Eu desejo falar com Deus. Eu gostaria de ouvir a sua voz. Eu gostaria de pedir um conselho a Ele. Eu gostaria de colocar diante de Deus a minha situação que hoje está tão pesada. E nós não nos lembramos que através do estudo da palavra de Deus, através dos 66 livros que fazem parte da Bíblia, nós poderemos nos encontrar com Deus, nós poderemos ouvir a sua voz, nós poderemos encontrar as respostas que estamos buscando. Como as Escrituras é composta de 66 livros, não é um livro só, nós podemos dizer, inclusive, que a Bíblia é a biblioteca de Deus, não é verdade? Esses 66 livros, nós já sabemos que ele é inspirado pelo Espírito Santo e que cada livro revela uma época, revela uma história, revela situações diferentes, às vezes situações difíceis. E nós também começamos a conhecer as soluções que Deus deu para cada situação. Então veja a importância de nós conhecermos a Bíblia cada vez mais, com mais profundidade. Muitas vezes nós passamos por situações que o povo de Deus viveu em alguma determinada época, por exemplo, em algum momento da sua vida. E aí nós vamos conhecer como é que Deus agiu diante daquela situação apresentada. Como foi que Deus reagiu diante daquela situação? E que conclusões nós podemos tirar desse aprendizado? Porque o importante é que sempre nós possamos tirar conclusões para a nossa vida, para a nossa situação, para as nossas perguntas. Nós sabemos que os livros que estão na Bíblia protestante, por exemplo, fazem parte do cânon bíblico. E esses livros, esses 66 livros, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Homens de Deus, mulheres de Deus foram usados
para trazer esta palavra de Deus ao seu povo em épocas diferenciadas. E diante de tanta riqueza que nós encontramos na Bíblia, nós podemos dizer que a Bíblia é o livro dos livros. O que é que isso significa? Que ela está no topo mais alto. Ela está acima de qualquer best-seller classificado pelos homens. Muitas vezes nós corremos atrás dos best-seller, ou filme, ou livros, que foram classificados por homens que às vezes não têm nem essa inspiração do Espírito Santo. Nós corremos atrás, mas nós estamos diante de 66 livros que foram inspirados pelo Espírito Santo e que é o maior best-seller já publicado. E às vezes nós nos acomodamos tanto e não queremos nem abrir a Bíblia na nossa casa. Então vamos ter muito cuidado com essa nossa atitude. Eu posso lhe afirmar que nos meus momentos difíceis, porque todos nós passamos momentos difíceis, momentos de desafios, e também nos momentos de gratidão, que eu sinto que eu fui abençoada e que eu preciso agradecer a Deus por aquela bênção. Quando eu abro a Bíblia, eu encontro palavras certas para cada momento. Encontro palavras de conforto, encontro palavras de ânimo quando eu estou desanimada, palavras de esperança quando tudo está negro diante dos meus olhos. E encontro também as palavras de gratidão para eu agradecer o zelo que Ele tem por mim, o cuidado que Ele tem por mim, o cuidado que Ele tem pela minha família, pela minha casa. Então nós encontramos na Bíblia palavras que vão servir para várias situações que estivermos passando. E por ser um livro ungido, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo, nesse momento que nós começamos a buscar respostas para as nossas perguntas, de repente a luz do Espírito Santo vem e clareia toda a dúvida que nós temos. Tira toda a incredulidade do nosso coração e nos enche de esperança, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Com certeza, isso também acontece com você, não é verdade? Então, nós podemos ver, experimentar como nós temos um best-seller diante de nós, onde nós podemos buscar todas as respostas para as nossas perguntas. Agora um dado, um registro feito. Segundo registros feitos pelo homem, a Bíblia sai na frente de todos os best-sellers. Por isso que ela é chamada o livro dos livros. E quando nós lembramos aquela tragédia do World Trade Center, foi dito que as pessoas, diante de uma tragédia tão inesperada e tão inimaginável à mente dos americanos, todos correram para as livrarias buscando a Bíblia, buscando palavras de consolo, de conforto, de esperança, de entendimento. Todos estavam querendo entender o que estava acontecendo e por que estava acontecendo. Foi algo realmente inesperado. E foi dito na mídia que não se encontrava mais exemplares da Bíblia nas livrarias. Então, como nós já dissemos, a Bíblia é uma biblioteca de 66 livros, distribuídos da seguinte forma: 39 livros fazem parte do Antigo Testamento. 27 livros fazem parte do Novo Testamento. Sabemos que o Antigo Testamento foi antes da primeira vinda de Cristo, Novo Testamento após a primeira vinda. E nós podemos dizer com muita clareza
que a Bíblia foi criada no céu. E dizer também que ela é odiada pelo inferno. Porque o inferno sabe o efeito positivo que esses livros, esses 66 livros da Bíblia, essas histórias contadas, que são verídicas, ela vai causar um efeito positivo daqueles que buscam. Sabemos que a Bíblia levanta aquele que está abatido. Ele dá esperança aos desanimados. Ele dá uma visão de futuro promissor. Porque nós sabemos que o mundo está muito caótico. E nós olhamos e dizemos, qual é o futuro que os meus filhos, os meus netos receberão? Qual é a terra que eles estão recebendo? Uma terra tão caótica. Mas se você conhece o plano de Deus, você vai ter a clareza de que há um futuro promissor para seu filho, para seu neto, para sua casa, para a sua vida. Nós sabemos também que por a palavra de Deus ser tão poderosa, ela é muito perseguida em todo o mundo. E não somente naquelas nações que se dizem ateias, que se dizem anticristãs. Até nas nações que se dizem cristãs, a palavra de Deus é perseguida. Observe, se você está vivendo a palavra de Deus na sua vida, com certeza você vai estar experimentando algum tipo de perseguição, algum tipo de rejeição, algum tipo de questionamento. Porque aquele que não tem o Espírito Santo em si, ele não vai entender suas atitudes, ele não vai entender as palavras que você diz, ele não vai entender o caminho que você está seguindo. Mas se nós somos cristãos e praticantes da palavra de Deus, mesmo diante de uma terra caótica, nós vamos viver os milagres do Senhor, nós vamos receber a sua proteção, não importa em qual situação nós estejamos. Você crê nisso? Você está experimentando isso? Eu estou experimentando isso. Essa Bíblia que é tão perseguida, ela é criada para os fiéis de Deus. Ela é crida pelos fiéis de Deus. Por aqueles que já estão vivendo experiências vivas e reais com Deus de Israel e conseguem enxergar quão real Ele é. E essa fé que nós recebemos no nosso coração, ela vem de uma forma milagrosa, não é um mérito seu, é um milagre que acontece na sua vida. E através desta fé, crendo neste Deus, que nada é impossível para Ele, crendo nesse Deus protetor, amoroso, misericordioso, é que nós vamos buscar as nossas respostas, aquelas perguntas que estão nos inquietando. E mesmo que nós não entendamos ainda todas as palavras que o Senhor falou, e nem entendamos o propósito de Deus diante de uma determinada situação, essa fé que foi colocada no nosso íntimo faz com que tenhamos intrepidez de pregar a palavra, de recomendar a palavra, mesmo sabendo que sofreremos oposição. E a igreja primitiva experimentou muito isso. Pedro, um pescador, sem grande instrução, recebeu uma visitação tão grande lá em Pentecostes, que numa pregação dele, ele converteu 3.000 pessoas só naquele momento. Isso não é intelectualidade. Isso não é conhecimento porque você tem um QI altíssimo. Isso é uma manifestação
de Deus, do Deus de Israel, sobre aqueles que creem nele e que creem também na sua palavra. E por isso recebem a unção do Espírito Santo. E uma coisa é certa, nenhum best-seller proclamado pelos homens preenche realmente todas as nossas necessidades humanas e espirituais como a Bíblia nos preenche, como a palavra de Deus nos preenche. Nós sabemos também que as verdades que estão contidas nas Escrituras incomodam a muitos, porque vão de encontro à sua forma de pensar, à sua forma de agir, às suas metas. E essas verdades também nos incomodam quando nós estamos buscando elas. Sabe por quê? Porque essas verdades vão nos tirar da nossa comodidade. Nós temos a tendência a nos acomodar. Essas verdades nos tiram dessa comodidade. Essas verdades mudam as nossas metas. Essas verdades exigem uma mudança no nosso interior. Exige uma mudança de atitudes. Mas se nós estamos com o coração aberto, se nós já estamos conhecendo esse Deus maravilhoso, que é o Deus de Israel, nós vamos sim aceitar toda essa mudança que essas verdades fazem com relação à nossa vida, ao nosso proceder, à nossa forma de pensar. Nós sabemos que o príncipe deste mundo, que é Satanás, ele é príncipe deste mundo até por uma permissão divina. Ele está muito temeroso de perder a sua posição, porque ele tem uma posição aqui na terra, né? Se nós não temos o coração aberto para Jesus, ele vai sentar no trono do seu coração e vai querer conduzir a sua vida. Mas ele sabe também, ele conhece o plano de Deus e ele está muito temeroso de perder esta posição. Sabe por quê também? Porque Deus está levantando um povo de fé. Um povo está sendo levantado para proclamar essas verdades. Um povo está sendo levantado para converter corações. E você faz parte deste povo. Eu faço parte deste povo, porque eu já aceitei a Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, como meu Redentor. Então, se você já faz parte deste exército de Deus, proclame o Evangelho, proclame a palavra de Deus e ajude aqueles que estão ao seu redor a ter uma nova visão desta terra caótica, a ter uma nova visão dos planos de Deus, porque cada um de nós tem um raio de ação. Procure entender qual é o seu raio de ação e haja neste raio de ação, proclamando o Evangelho da paz, proclamando as boas novas do Senhor, proclamando e ensinando a palavra de Deus. Um outro entendimento que nós precisamos ter e que é fundamental, nós precisamos entender que Satanás já foi vencido na cruz. Ele já está vencido. Jesus disse que estava tudo consumado quando ele estava lá entregando o seu espírito ao Pai. Satanás já está vencido. Apesar de ele estar atuando ainda neste mundo, mas ele só vai alcançar aqueles que não têm o Cristo no seu íntimo. Você pode dizer, não, eu sou cristão e eu sofro tantos ataques. Faz parte também da caminhada. Porque nessa hora a sua fé vai ser provada. A sua convicção nestas verdades vai ser provada. Porque você está sendo atacado. Jesus foi atacado por Satanás.
foi tentado por Satanás no deserto, quanto mais nós, que nós somos perfeitos como ele. Mas Satanás já está vencido na cruz por Jesus Cristo. Agora, se você não tiver esta consciência, nós estaremos sempre temerosos dele. Temerosos desse inimigo poderoso, porque ele tem poder. E este medo que nós sentimos acaba nos levando a situações desesperadoras. Mas aí você está dando uma mensagem, a fé que você tem no coração não está sendo suficiente para lhe sustentar nesses momentos temerosos, nesses momentos difíceis diante desta terra caótica, neste momento no qual você está sendo tentado por este inimigo, mas ele já foi vencido na cruz. Você precisa entender isso e dizer para você mesmo: Satanás é um inimigo vencido e o Cristo que está em mim está batalhando por mim, está me ajudando a vencer as lutas. Não perca isso de vista. Mesmo que Satanás tenha querido lhe atingir, ou até lhe atingido, você tem que ter esta convicção: eu já aceitei a Jesus como meu Salvador, meu Senhor. Ele que manda em mim, Ele é meu Senhor. Como meu Redentor, Ele está me redimindo, tirando todo o pecado que ainda habita em mim, porque Ele quer me dar a sua natureza. Esse Cristo está querendo crescer cada dia mais. E é esse Cristo que vai vencer todos esses ataques que você está sofrendo. E vou lhe dizer uma coisa: a batalha pode ser até dura, mesmo quando você já tenha Cristo. Mas esta batalha dura vem para testar a nossa fé. Apesar de Satanás ainda ter poder na terra, diante de Cristo e diante da estatura que nós tivermos de Cristo, o poder de Satanás é nada diante do poder de Cristo. Coloque isso na sua mente e você vai viver essas experiências. Podemos dizer então que a Bíblia é uma fonte de inspiração para cada um de nós. É uma fonte de conforto. Nós encontramos palavras de conforto. Nós encontramos palavras de orientação quando estamos desorientados. E nós podemos experimentar isso nesta caminhada que nós estamos vivendo aqui nesta terra, através da vida de Cristo em nós. Nós sabemos que a Bíblia ela é tão poderosa que ela dividiu épocas na história. Antes de Jesus, Antigo Testamento, depois de Jesus, Novo Testamento. Duas épocas distintas. E você só vai entender isso se você mergulhar no estudo da palavra. Mas uma coisa importante é que essas duas épocas, elas estão interligadas perfeitamente dentro do plano de Deus. E este plano foi concebido lá na eternidade, não é coisa nova não. Lá na eternidade, antes de Satanás ser criado, inclusive. Então a Bíblia, nós sabemos que ela teve uma grande influência no sistema jurídico, inclusive, nas nossas leis, no sistema jurídico ocidental. Muitos dos conceitos jurídicos foram extraídos da Bíblia. Agora, hoje nós vemos que muita coisa foi corrompida e foi deturpada pelo homem ímpio, que não tem a Deus e não quer conhecê-lo. Mas muitas leis foram inspiradas na Bíblia, nas leis divinas, nos conceitos divinos.
Então, quando nós temos esta consciência, nós vemos o peso que a Bíblia tem diante de qualquer outro livro. Sabemos que na Bíblia nós encontramos mensagens de amor, de esperança, mensagens de perdão, mensagens sobre misericórdia, sobre a fé, sobre a obediência, sobre o amor ao próximo. As mensagens são inúmeras. E nós podemos, então, aprender como ser misericordioso, como sermos obedientes, como amar o nosso próximo, como Jesus amou, como termos um amor genuíno no coração para dar para o outro. Tudo isso nós aprendemos na Bíblia e aprendemos também pela caminhada que Jesus fez nesta terra por 33 anos e com 3 anos e meio de ministério público. Então, para concluir, nós precisamos ver a Bíblia não como uma letra morta, mas como um livro vivo, como a palavra viva de Deus. Por que nós vamos encontrar vida na Bíblia? Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo para aqueles que escreveram. E quando você está lendo, você pode receber também essa inspiração do Espírito Santo, que vai lhe dar mais entendimento e mais revelação. Quando nós interagimos de uma forma mais profunda com a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai passar por uma experiência maravilhosa. Você vai poder ouvir a voz de Deus, que às vezes até é audível. Às vezes vem por outra pessoa que chegou e de repente lhe falou algo que era o que você estava buscando na Bíblia, a resposta que você estava buscando na Bíblia. E Deus usa o outro, pessoas do seu corpo, e até quem não está indo no corpo de Cristo é usado também. E nós começamos a ser iluminados pelo Espírito Santo. Os céus vão ser abertos para nós, como aconteceu com Estevão, na sua experiência. Como aconteceu até com Balaão, que era tido como um falso profeta, um profeta rebelde. Então, nós podemos dizer que a Bíblia não é um livro de história, simplesmente. Não é um livro de contos. É um livro através do qual Deus se revela ao seu povo. E diante dessas revelações, nós vamos ser abençoados. E nós vamos perceber, enxergar a terra que Ele quer nos dar. Como Abraão enxergou a terra de Canaã. Abraão só prosseguiu na sua caminhada porque ele enxergou a terra de Canaã. Então, um conselho que eu lhe dou é que você se determine a estudar mais este livro, a Bíblia, que é a biblioteca de Deus, composta por 66 livros, e que podemos dizer que é o maior best-seller de todas as épocas. Essa mensagem eu quero deixar no seu coração, para que você receba com vida, para que você seja inspirado pelo Espírito Santo. Todas as vezes que você abrir a Bíblia e for estudar um tema, ou for estudar um livro, ou for buscar respostas para as suas perguntas. Que Deus te abençoe, a sua casa, a sua vida, os seus filhos com essa fome de conhecer esse Deus maravilhoso que nós temos, que é o Deus de Israel. E no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!